E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro esse aqui 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é domingo, dia 19 de março. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para tratar. Só lembrando vocês que ontem teve live pós-jogo. Você que não assistiu, daqui a pouco vai estar passando nos cards aqui em cima ou no final desse vídeo aqui do lado, nos relacionados. 0 para a Portuguesa, 0 para o Botafogo, primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Vergonhoso, o Botafogo volta a campo agora só na próxima segunda-feira, dia 27 de março, para o jogo da volta, 8 da noite, no Raulino de Oliveira. Assiste a live aí para você saber a minha opinião, a minha análise. Alexandre Caldeira, Lucas de Ventura teve marcando presença ontem aqui também, porque agora eu quero conversar com vocês sobre Gabriel Barros e Juba, 2 jogadores aí que estavam na mira do Botafogo recentemente, podem estar indo para outros clubes. O scout está dormindo, o Textor não está liberando a grana, o que está acontecendo? Quero conversar com vocês também sobre o técnico Luiz Castro. Ontem, na coletiva pós-jogo, ele falou sobre aquelas informações exclusivas que trouxemos aqui há 13 dias atrás, mais ou menos, da relação dele com os jogadores, né? Tem jogadores que gostam do técnico, tem jogadores que não gostam do técnico. Palavras do Castro ontem na coletiva, mas eu quero falar sobre ele, não dessa relação dele com os jogadores, porque eu já falei tudo que eu sabia para vocês aqui no canal, mas eu quero conversar sobre o Castro, porque não dá mais para ele ser treinador do Botafogo. Ele tem que sair do Botafogo, pelo bem do Botafogo, pelo bem do Castro. Ele tem que sair, cara. Ele tem que ser demitido ou tem que pedir demissão. Mas deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sino para você não perder nada do que acontece no Botafogo. Dá pra gente bater 27 mil inscritos nesse vídeo, faltam 50 pessoas. Dá pra gente bater 27 mil nesse vídeo. E ative o sino também para receber todas as notificações, não perder nada. E seja membro também, R$ 2,99 ao mês, ajuda o canal a se manter de pé. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Olha, mas eu começo com 2 rapidinhas aqui sobre a base do Botafogo. O time B, comandado pelo Lúcio Flávio, fez um amistoso ontem lá em Juiz de Fora e perdeu de virada para o Tupi por 2-1, beleza? O gol do Botafogo foi marcado pelo centroavante Jô, e é isso mesmo, o Luiz Castro, daqui a pouco eu vou falar do Castro. O Lúcio Flávio perdeu mais uma no time B do Botafogo, 2-1 de virada pro Tupi, e não dá, né? A gente tem Lúcio Flávio no time B e Castro no principal. Irmão, difícil demais a nossa situação nesse momento. Já o Sub-20 do Botafogo jogou também ontem e perdeu para o Flamengo, beleza? A primeira derrota aí do Sub-20, se eu não me engano, no campeonato estadual, né? Ou no brasileiro. Agora eu não anotei aqui qual foi o campeonato ontem do Sub-20, mas teve jogo. Perdemos o clássico para o Flamengo por 1-0. O Botafogo nesse momento está na 6ª posição com 4 pontos no grupo A. Eu peguei tudo aqui, a posição, ponto, grupo, só não peguei o campeonato. Comentem aqui, o Sub-20 ontem foi o quê? Estadual, brasileiro? Comentem aqui. Galera, é o seguinte, eu não assisti ontem o Sub-20 porque o jogo foi no mesmo momento da live. Tava fazendo a live aqui pós-jogo e o Sub-20 estava jogando, por isso que eu não peguei aqui o campeonato dessa partida, beleza? Olha, o Gabriel Barros, lembra dele? O ponta, jogador do Ituano, estava praticamente fechado com o Botafogo. Gabriel Barros, o pai dele acabou atrapalhando a negociação, ele continuou no Ituano, disputou o Campeonato Paulista, eliminaram o Corinthians. E o Gabriel Barros, cara, o Botafogo ainda estava de olho nesse jogador, só com a informação do TF, ele tá próximo de um acerto com Fortaleza, beleza? O Gabriel Barros, quando ele não acerta com o Botafogo vai atrás do Carlos Alberto, esse que tá jogando agora na ponta direita do Botafogo, do América Mineiro. O Carlos Alberto só veio pro Botafogo porque o Gabriel Barros acabou dando para trás ali em cima da hora. Só que o Botafogo estava ainda de olho nesse atleta, só que segundo o TF, ele tá indo pro Fortaleza, tá?
Já a situação do Luciano Juba, informação do Globoesporte.com, Juba, ponta esquerda do Sport, destaque da Copa do Nordeste, destaque da equipe do Sport, o Botafogo que está aí 1 ano atrás do Juba. Sabe o que pode estar acontecendo? Segundo o GE, o Juba já assinou um pré-contrato com a equipe do Bahia. Isso mesmo, cara. A gente vai perder o Gabriel Barros e a gente vai perder o Juba. Só que o empresário do Juba, o Luiz Freitas, e o Jorge Andrade, executivo de futebol do Sport, estão negando essa informação. Eles estão dizendo que o Juba não assinou pré-contrato com ninguém ainda, mas a informação do GE, do Globoesporte.com, o Juba, que tem contrato com o Sport somente até agosto, o Juba já teria assinado um pré-contrato com a equipe do Bahia. O que isso quer dizer? O scout do Botafogo só trabalha para os outros, né? Não que seja culpa do scout, eu nem acho que seja culpa do scout, eu nem acho que seja culpa do Mazuco, porque não adianta você mapear o mercado, não adianta você ter interesse no jogador se o dono da SAF do Botafogo, John Textor, não liberar grana. Não adianta. Você vai mapear, você vai buscar jogadores, você vai ter interesse, mas na hora de liberar grana, o dono não está liberando. Então eu nem sei se o problema é o scout e eu nem sei se o problema é o André Mazuco. Mas o scout do Botafogo neste momento está trabalhando para os outros. Gabriel Barros pode estar indo para o Fortaleza e o Juba pode estar indo para o Bahia, cara. Então, assim, é brincadeira o que está acontecendo nesse momento com o Botafogo. Fica aí que eu já volto para conversar com vocês sobre o técnico Luiz Castro. Não dá mais para ele continuar no Botafogo. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês, galera. Olha, com todo respeito ao técnico Luiz Castro, não dá mais para ele continuar no Botafogo. Eu tô falando isso aqui já tem quase 15 dias, quando eu trouxe informações exclusivas que a relação dele com a maioria dos jogadores do elenco não era uma relação boa. Eu fui muito xingado aqui no canal, a galera falando que eu tava mentindo, que eu tava querendo colocar lenha na fogueira, e ontem na coletiva pós-jogo ele assumiu. Ele disse que dentro do Botafogo tem jogadores que gostam do treinador e tem jogadores que não gostam do treinador, mas até aí tranquilo, porque aqui a gente não trabalha com fake news e quem acompanha a gente de verdade sabe. O problema é que tá no seguinte, cara, ele tem que pedir para sair, cara, ele tem que ter a humildade de tentar entrar num acordo com o Textor e pedir para sair do Botafogo, ou o Textor parar de ser hipócrita e mandar o Castro embora. Porque o Textor, quando manda o Anderson Moreira embora, foi com o argumento de que o Anderson, a gente não tinha uma cara, a equipe não tinha uma cara, no estadual tava mal com o Anderson e tal. A mesma situação que a gente vive com o Castro, a gente tá vivendo, a gente vivenciou com o Anderson. Então, assim, o Textor tá sendo hipócrita. Mandou o Anderson embora pelos mesmos motivos e não tá mandando o Castro. Tem a situação da multa ali também, a repercussão negativa que isso daria na mídia. Mas, cara, não dá. Ontem tacaram um copo, quase que acerta o Castro. Imagina se esse copo acertasse o rosto do Castro, o torcedor ali indignado, tacando um copo em cima dele. Cara, coletivo no Botafogo não existe. Eu anotei aqui, cara, algumas coisas que tá me incomodando no time do Castro. Por exemplo, o coletivo, que era para ser o forte do Botafogo, não existe. Hoje o Botafogo só joga no individual, na base do individual. E quando o Jefinho vai embora, isso fica escancarado. O Jefinho, muitas vezes, individualmente, salvou o Castro em várias partidas. Então, assim, é bizarro. Cara, o scout, falei dele há pouco agora, né? O scout tem culpa? Não sei. Mas se a gente pegar aqui, ó, o Vitor Sá e o Gustavo Sauer, esses dois jogadores juntando, a gente gastou 23 milhões neles. Gastamos 10 milhões no Sauer e 12 milhões, quase 13 milhões ali no Vitor Sá. Então, se juntar os dois, 23 milhões, pontas
que não estão rendendo. O Vitor Sá, cara, quando sair do Botafogo, ele vai jogar Série B, sem brincadeira. O Gustavo Sauer, eu nem sei mais o que falar, porque nem entrando vem entrando. Então, 23 milhões nesses atletas. Eu, sinceramente, não sei se são os jogadores ou se é o técnico, o esquema, mas é bizarro e eu também não sei se o scout tem culpa nesse sentido. Cara, o Castro tem que entender que o problema do Botafogo neste momento é coletivo. Nada vai mudar se ele não entender que o problema é o coletivo. Ele muda as peças, mas ele não muda o esquema. Ele é um técnico muito teimoso. Ele muda as peças, mas o esquema é o mesmo. Ele vai morrer abraçado com aquele esquema. Ah, mas isso todo técnico europeu é assim. Então, irmão, se ele não vai se adaptar ao time, então que ele volte para a Europa e seja feliz por lá, beleza? Por isso também que todo jogo tem um vilão diferente. Pode perceber, todo jogo do Botafogo tem um vilão diferente, cara. Pontas, a gente não tem pontas de qualidade hoje e a gente tem meias de qualidade. Ele prefere fazer um esquema para pontas, que não tem qualidade, do que fazer um esquema para os meias poderem jogarem juntos ali, meias com qualidade, beleza? Cara, outra coisa também que eu vejo a torcida reclamando muito, só pra gente dar uma acelerada aqui. Ah, só faz gol de bola aérea, só faz gol de cabeça, cruzando bola, contra o Brasiliense foi assim. O problema não é nem esse. Fazer gols com bolas aéreas pode ser até um mérito, não tem problema nenhum nisso. Só que não pode ser somente isso. O Botafogo tem muitas dificuldades de propor o jogo. O Botafogo tem muitas dificuldades de criar jogadas ali por baixo, pelo chão. E não pode ser só gols também de bolas aéreas. Não pode ser somente isso, beleza? Falta muito repertório no time do técnico Luiz Castro. E eu acredito sim, se a gente for para o Brasileiro com ele no comando, a gente corre sérios riscos de cair para a segunda divisão, apesar da gente ter um time para brigar ali do meio da tabela para cima, mas se o Castro ficar, eu acredito que o Botafogo brigue sim contra o rebaixamento, beleza? É isso, beleza? Minha opinião é essa. Comentem aqui, desculpa se eu falei muito, mas eu desabafei hoje. Se cuidem, fiquem com Deus, bom domingo. Qualquer coisa que pipocar às 5 horas da tarde eu tô de volta. Notícias, informações, opiniões sobre o Botafogo. Porão, gosto mais de você do que de